Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos iniciando mais uma semana, mais uma atividade na Casa Espírita. Desde já agradecendo a todos, tanto os nossos irmãos internautas, quanto os nossos irmãos aqui presentes. Vou fazer a leitura, logo após a leitura, Norival farei a prece e Norival fará a explanação da noite. Do livro Vinha de Luz, Vê como Vives. E chamando 10 servos seu, deu-lhe 10.000 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos da fé, das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam as exigências dos sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns, as supremas demonstrações da caridade e pureza. Como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivismo, patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência e determinado setor de trabalho espiritual na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e da fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios da obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar no mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufruamos de patrimônios que pertencem ao Pai e encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que, por algum tempo, te forem confiados no mundo. Então vamos assim elevar o nosso pensamento a Jesus, buscando esse envolvimento espiritual, essa luz bendita e alvissareira que envolve-nos a todos. Permita-nos, ó Pai, que cada um de nós possamos usufruir daquele medicamento espiritual que necessitamos, a inspiração, essa luz bendita que campeia sobre todos nós. Rogo-te ainda, ao lar, às famílias que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor possa derramar sobre cada um os benefícios espirituais. Rogo-te ainda a inspiração necessária para o nosso companheiro Norival, inspirando para que ele possa assim alcançar os objetivos que propõe para o estudo da noite. Que a sua presença seja para nós um benefício de elevação,
de crescimento e de fortalecimento. Assim, estamos iniciando o nosso encontro da noite e que a paz seja para com todos. E assim seja. Senhor. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Mais essa oportunidade que deixamos os nossos lares e nos encontramos aqui, reunidos em nome de Jesus para estudarmos o Evangelho. Hoje o tema: se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. Isso está no Evangelho no capítulo 8. Então, primeiramente, vamos entender o que significa a palavra escândalo, para a gente poder entender a mensagem de Jesus. Se a gente procurar no dicionário, nós vamos entender e encontrar que escândalo é o quê? Rumores, agitações, espalhafatos, injúrias, proezas, tumultos. Hoje, a gente vive muito a era dos escândalos, no campo da política, no campo das celebridades, na sociedade, e isso é uma coisa muito comum que a gente tem visto no dia a dia. Então a gente vai entender que a palavra escândalo é uma exposição pública, um ato indecoroso, fazendo que a imagem de quem acometeu esse ato seja manchada e sua reputação deturpada ante a sociedade, onde a pessoa cai em um declínio moral. Então, se nós buscarmos no dicionário, nós vamos entender dessa forma. Agora, importante para nós é entender essa palavra escândalo no sentido evangélico. O que Jesus queria realmente dizer por escândalo. Jesus nos traz que o sentido evangélico da palavra escândalo assume uma conotação de tudo que é consequência efetiva do mal praticado. Então, essa é a definição que Jesus traz desta palavra. Por que isso? Porque somos imperfeitos, estamos propensos a praticar o mal, porque uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Podemos então entender, por essas palavras, que o mal é consequência das nossas atitudes, dos nossos hábitos praticados, em todas as nossas experiências vividas. E esses resultados promovem o quê? A retenção dos homens. Homens aqui no sentido, homens e mulheres. Podendo todo homem, podendo todos nós, nos libertarmos. E basta o quê? Basta querer, basta ter vontade. Pode ele, inclusive, até anular esse efeito que vive agora e assegurar o quê? Uma futura felicidade. Como nos disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. E aí Jesus então nos diz, o texto: se a vossa mão, se o vosso pé for objeto de escândalos, cortar e lançar bem longe de vós. Melhor será para vós que entre na vida tendo um pé só ou uma mão só, do que ter dois e serdes lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho seja objeto de escândalos, arrancai e lançá-lo longe de vós. Melhor para vós será que entre na vida tendo um olho só, do que ter dois e ser precipitados no fogo do inferno. Essa é a lição em si. Agora, analisando a lição em si, acreditamos todos nós, né, que Jesus, em seu amor e a sua bondade, ele não quis dizer que nós interpretássemos essas palavras ao pé da letra, de forma literal. Ou seja, que absurdo seria nós recorrermos a um hospital
toda vez que nós fizéssemos uma coisa errada, para cortar uma mão, para cortar um pé, tirar um olho ou um outro membro. Isso seria se nós interpretássemos então no sentido literal da mensagem. Como em todos os ensinamentos, Jesus utilizava o quê? De uma linguagem figurada, usando exemplos simples e de fácil entendimento, porém sempre usando exemplos fortes que chocassem com a realidade, principalmente daquelas pessoas da época, ignorantes em conhecimento, mas como todos nós, carentes de amor, com o único objetivo. Qual que era o objetivo de Jesus? Distribuir as suas lições para que fossem compreendidas. Dada a pequena condição moral e intelectual da época, e se até hoje nós formos observar, não é muito diferente, mas os ensinos de Jesus são o quê? Atemporal, ou seja, são para toda a vida, toda a época. Então vamos pensar um pouco. Os espíritos que habitaram na época do Cristo, dado ao seu grau de maturidade, de imaturidade espiritual, podemos dizer bem mais materialistas do que espiritualistas, precisando, como nós mesmos, de quê? De despertar para a vida espiritual. Não tinha nenhuma condição de ouvir, por exemplo, os ensinos de Jesus de uma forma clara. Então Jesus, através do seu amor, ele usa uma linguagem figurada, porque era no momento a melhor forma de se expressar o seu ensino, para atingir aqueles corações e passar uma mensagem, então, usando as parábolas como ele usou. Na linguagem figurada, vamos perceber que Jesus Cristo se vale desse recurso de pintar de cores muito fortes um determinado ensinamento, uma determinada orientação para alcançar o objetivo, divulgar e vivenciar a lei de amor, que é isso que Jesus trouxe para todos nós. Trouxe, nos passou e exemplificou. Então nós precisamos o quê? Ir além da letra e avaliar a essência, pois quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, nós já podemos imaginar, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo, não tem como, dar certo. Então, nesse momento que nós deixamos de fazer a vontade de Deus e começamos a fazer a nossa, achando que nós estamos certos, nós começamos a entrar num processo de endividamento ou de desvio de rota, desvio de conduta. E Allan Kardec nos diz que a duração deste processo de expiação não é a proporção da duração do equívoco, certo? Então a duração deste processo de expiação do que nós fizemos não é proporcional à duração do equívoco, porque a pessoa pode ter uma expiação curtinha e já chegar ao estado de arrependimento, e pode ter uma expiação enorme e não mudar nada na sua maneira de pensar e de viver diante da vida. Então, se você tem algo ou faz algo que se converte em um motivo de tropeço, de queda para você ou para outro, é muito melhor que você seja momentaneamente privado desse recurso, ao ensinamento de Jesus, do que você tendo à disposição, você possa prejudicar a sua própria existência ou a de alguém. Por exemplo, o alcoólatra que não sabe lidar com o vício da bebida, ele tira da casa dele toda a bebida que tiver. Ele tira. Por quê? Porque para que ele não tenha que lutar consigo mesmo, sendo tentado a todo momento por aquela bebida que está lá.
Então ele tira o acesso dele, porque é melhor para ele para o momento. Então, para que nós possamos entender com profundidade esse ensinamento de Jesus, é preciso que nós olhemos para o nosso íntimo e nos localizemos diante da vida. Perguntas simples, como: quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, de onde eu venho, qual é o objetivo de minha vida? Porque se essas perguntas simples nós não formos cientes das respostas, mais do que isso, conscientes da realidade que nós vivemos, essa palavra não vai ter muito sentido para nós. Então, eu preciso o quê? Eu preciso me situar diante da vida. E essas palavras e esses ensinamentos de Jesus são para nós o quê? Um chamamento, é um convite. Não tem e não fará então muito sentido para nós, e para muitos não fazem, se nós formos ainda iludidos diante do caminho, diante da vida. Quem sou eu? Somos espíritos criados por Deus, todos iguais, simples e ignorantes em conhecimento e fadados ao progresso coletivo e individual. Então isso é uma coisa que eu tenho que ter dentro de mim. Mais do que isso, eu tenho que aceitar isso dentro de mim, porque se eu não aceitar, não faz sentido. Onde eu estou? Em uma de muitas moradas da casa do Pai, um planeta chamado Terra, que é uma escola para aprender, um hospital para se curar e uma prisão para quem precisa ficar recluso e realinhar a sua vida. Tudo de acordo com a necessidade nossa de cada um. Para onde eu vou? Partimos do plano espiritual com um objetivo. Temos um planejamento encarnatório e após encerrarmos o curso de nossa encarnação, voltamos para o plano espiritual, de onde nós viemos. Contamos sempre com o perdão divino para a remissão de nossa inferioridade espiritual. Mas e como é que é esse perdão divino? É passar a mão na nossa cabeça e está tudo bem? Não, de jeito nenhum. O perdão de Deus, e nós sempre vamos tê-lo, arrependendo e pedindo perdão, Ele nos oferece assim, igual a gente faria com um filho nosso. Vai lá e faz de novo, e agora faz diferente. Então Ele nos oferece, através da reencarnação, a oportunidade de viver um novo corpo físico, aproveitando os momentos que a bondade divina nos oferece, para que através de novas experiências vividas no dia a dia, nós possamos nos construir, desenvolvendo materialmente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, com o objetivo simples e claro: adquirir virtudes, eliminar vícios e não errar novamente. Esse então é o nosso objetivo. E aí nos perguntamos, qual é o objetivo da vida então? Então Jesus, recapitulando, Jesus nos proporciona, através das vivências em várias condições, o aprendizado, ou seja, aprender, conhecer, mudar, transformar a nós mesmos, proporcionar em nós o despertar da alma, despertar para a nossa condição de espíritos imortais que somos. E através desse despertar que começamos a perceber que a vida é regida pelo quê? Por leis naturais, que independentemente de eu conhecer, aceitar ou entender, estamos todos inseridos nelas. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Se você acredita, não aceita ou não acredita, você está vivendo a reencarnação. Já viveu, como se diz o Haroldo, umas 300 vezes, e vai dependendo da sua dificuldade de entendimento, mais umas 300, quem sabe. Pode ser nesse planeta ou não. Então, leis naturais. E essas leis naturais vai nos proporcionar, vai
através delas, nossas ações, nós vamos colher os resultados positivo e negativo de cada experiência vivida. E aí nós vamos consolidando isso em nós. Dessas leis naturais, que são muitas e nós não vamos entrar nelas, duas estão mais relacionadas com o tema da noite. Uma, lei de causa e efeito, onde nos mostra claramente que tudo que nós pensamos, criamos e alimentamos em nossos corações, através dos nossos atos e hábitos, volta para nós. Não pode ser diferente. E a segunda lei, importante quanto a primeira, lei da reencarnação, que onde nos mostra que não tem como enxergar a vida sem a chave da reencarnação, pois fora disso, tudo perde o sentido de ser, porque não teria sentido nós fazermos o bem. Para que eu vou fazer o bem se tem uma vida só? Então, se eu vou fazer o bem, é porque eu acredito em algo maior. E se eu acreditasse numa vida só, também eu não ia ter consequência nenhuma. E na verdade nós nos construímos todos os dias. Nós plantamos todos os dias. E nós, de uma forma geral, nós temos a tendência de entender tudo errado na lei de causa e efeito. Como se causa e efeito fosse a pena de talião. E não é a mesma coisa. Quando a gente vê um espírito no processo de privação, num processo de construção, isso pode ter três causas distintas. Primeiro, pode ser uma expiação? Pode. Que é quando eu recolho da vida tudo aquilo que eu plantei. Pode voltar em maior ou menor intensidade da forma como eu fiz e como eu estou me construindo. Segundo, pode ser uma prova. Eu já venci a minha expiação, pode ser uma prova. Que é quando eu já consigo ser provado por Deus e para mim, que já venci a dificuldade que eu tinha. E pode ser ainda uma terceira condição. Pode ser uma missão. Que é quando o espírito já se construiu e tendo o seu aprendizado já consolidado, quer dizer, já faz parte dele, pede a oportunidade de ajudar os irmãos que se encontram para trás do caminho. E pelo seu amor se oferece para doar em prol de todos. Então não significa só porque a pessoa está passando aquilo, mas ele está colhendo tudo que ele plantou? Não, tem três possibilidades. Podemos também tirar um outro ensinamento quando vemos uma pessoa sofrendo. Existe uma outra pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Por que eu estou diante dessa situação? Qual o motivo? O que eu posso fazer de bem para essa pessoa, para esse espírito? Às vezes, tem muitos espíritos que vêm exatamente para sensibilizar a sociedade. E são espíritos altamente evoluídos, que têm a capacidade de viver uma situação de construção que outros não teriam. Às vezes é uma dor enorme, é uma dor suprema, é aquela coisa que você faz, gente, mas como é que suporta isso? E ele veio para nos dar o exemplo, para nos mostrar. Então, através do Espiritismo, nós vamos ver que acepção, escândalo com Jesus vai além, porque além do escândalo que é visto, existe um outro escândalo que só fica conosco, que fica só em nosso íntimo. O Evangelho nos traz o item chamado pecado por pensamento. E esse, sequer nós exteriorizamos. É só nós que sabemos. Significa que dentro de mim está exatamente esse sentimento negativo, que ainda insiste comigo e nem tem coragem de se decidir, de se expressar, de colocar em prática. E às vezes não colocamos os nossos pensamentos em prática por falta de oportunidade. E graças a Deus que a gente não a tem, porque se a gente tivesse, a gente ia se comprometer muito mais. Mas ficamos aguardando o momento oportuno. E esse pensamento negativo em nós significa o quê? Que eu não melhorei. Não adianta eu falar assim, não, mas eu te perdoo, mas por dentro. Não, mas deixa para lá, mas por dentro. Eu não melhorei.
Que esse é o maior objetivo, ou seja, erradicar esse mal que se encontra dentro de mim. Porque enquanto eu não eliminar totalmente os meus maus pensamentos, eu não realizei em mim a reforma íntima necessária para a minha evolução. E também ainda não realizei a minha construção espiritual. Isso é foro íntimo. Cada um sabe de si. Às vezes a gente não externa. Então nós precisamos tomar cuidado e observar de que forma nós estamos alimentando esses maus pensamentos em nós. Porque sozinhos os pensamentos não surgem. Nós os alimentamos de alguma forma. O que eu tenho feito, por exemplo, da minha visão? Será que eu estou enxergando através da visão as coisas boas? Ou somente as coisas ruins? Através da televisão, dos vídeos, da informação, do celular. Qual que é o conteúdo que eu gosto de ver? Eu chego na minha casa e ligo a televisão, pego meu celular e... O que eu alimento a minha mente? Quase que a todo momento. Porque hoje a gente até dorme com o celular, né? O celular fica aqui do lado. Fica aqui, não sai daqui não. E toda hora a gente dá uma olhadinha. O que eu tenho feito da minha audição? Será que eu estou selecionando o que eu tenho ouvido? Ou tem alguns pendores? Alguma propensão em ouvir coisas que não me levam a nada? Ao contrário, que me faz pensar negativamente? O que eu tenho feito da minha boca? Isso tudo alimenta os meus pensamentos. De forma geral, não é nós aqui, mas lá fora, o que sai da boca das pessoas? Críticas, muitas críticas, se critica tudo. Reclamação, se reclama de tudo. Do horário, do não sei o que, do sol, da chuva, disso, daquilo. A cada 10 palavras, 5 é reclamação. E falamos dos outros. Então tem 3 coisas importantes. Críticas, se critica tudo, se reclama de tudo, e falamos muito dos outros. Isso tudo alimenta o quê? Os nossos pensamentos. Porque através da palavra nós podemos levantar ou derrubar. E a palavra depois de dita, não tem como voltar para trás. Oh, não, mas não era bem isso. Já falou, já causou estrago, já foi. Por quê? Porque nós colocamos os nossos sentimentos superiores ou inferiores, de acordo com o que temos aonde? No coração. Então olha que interessante, o que ouvimos, o que vemos e o que falamos alimentam os nossos pensamentos. Uma pessoa que tem determinada postura, determinada a mudar um ou vários atos infelizes ou vícios, sejam morais ou físicos, ela se constrange, evita. Por que ela faz isso? Porque ela ainda não tem forças suficientes para o enfrentamento e o medo de sucumbir novamente até que se estruture. Qual que é a melhor opção? Privando de situações que possam fazer com que a sua fragilidade levem ela ao equívoco novamente. Olha a lição de Jesus aplicada aqui. É muito comum vermos muitas pessoas nascerem aqui na Terra com deficiências físicas, cegos, surdos, mudos, também com deficiência mental, faltando às vezes um membro. E isso tem muito a ver quando Jesus fala que é melhor enfrentar a vida faltando um desses membros do que tê-los e ser motivo maior de quedas. É muito simples de analisarmos e entendermos quando, por exemplo, nós estamos bem de saúde e vamos para o hospital e ficamos internados para maiores cuidados. Dependendo da doença, o que acontece? O problema que nós apresentamos, nós somos cerceados, não é assim que acontece? De cuidados para o quê? Para a nossa recuperação. Então nós somos privados da nossa liberdade de ir e vir, privados de uma alimentação e até de ter visitas. Não pode visitar não. Por que não pode? Porque o médico propôs um tratamento. Não é? Fisicamente. Agora, se fisicamente é assim,
privamos de algumas coisas para que a gente se recupere e melhore. Ora, se fisicamente é assim, no campo moral não é diferente, pois nós estamos doentes da alma e com forte propensão de falhar de novo. E aí lembramos da lição de Jesus. Olha como é que a lição é importante. Tudo aquilo que for motivo de quedas, é melhor que você venha cerceado dessa condição. E aí nós podemos citar a riqueza, poder, beleza física, vícios morais e físicos. Aqui estamos algumas possibilidades de nós falharmos em nossa encarnação, frustrando todos os objetivos planejados no plano superior, nos levando a quedas graves, espiritualmente falando. Agora, o problema não está no que nós possuímos na vida. Por que não? O poder, o dinheiro, a beleza não são de natureza ruim e nem de natureza boa. São neutros. São neutros. O problema está no valor que cada um de nós coloca neles. Como a gente lida com eles. E em consequência de como nós lidamos com eles, nós vamos o quê? Colher os resultados. Então, são as nossas ações e as nossas atitudes diante deles é que nos leva à queda. Nós não damos o devido valor. Porque se nós observarmos, é muito simples. Todos nós aqui já fomos num enterro de alguém, não fomos? O que leva no caixão? Só o corpo físico. Não é? Mesmo assim ainda vai ficar também. Vai ficar ali na terra, vai derreter, vai virar pó. Não é? Então o que nós leva? Não é? Então, o mau uso ou o valor, nós precisamos começar a entender isso. Né? Nós precisamos começar a avaliar isso. Como exemplo, temos uma saúde de ferro, se assim podemos dizer. Mas quantas vezes abusamos, por exemplo, da ingestão da comida? Eu preciso só de um prato de comida, mas está gostosa demais, eu como 2. Né? Ah, esse aqui está bom demais. O que eu estou fazendo? Meu corpo não precisa disso, só preciso de um prato de comida, não preciso de 2. Na diversão, por exemplo, consumindo bebidas em excesso, a falta do repouso físico, que é necessário para a nossa reparação. Nós precisamos do reparo físico, nós precisamos do tempo, nós precisamos dormir tantas horas. Não, eu sou de ferro, eu atravesso a noite e não sinto nada. Como assim? O que você está fazendo com o seu corpo? E assim, o que acontece? Nós estragamos a nossa vida contraindo doenças e dificuldades, sempre abusando dos recursos materiais oferecidos para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Porque tudo que nos é oferecido, um dia nós vamos ter que prestar conta. Olha, você estava nessas condições, você estava lá na cidade de Franca, onde tem quase 110, 120 casas espíritas, que tem não sei quantas igrejas católicas, que tem não sei quantas igrejas protestantes. E o que você fez com esse recurso na sua mão? O que mudou? Você foi 50 anos numa casa espírita, e o que se mudou dentro de você? Ah, você foi 50 anos no catolicismo, e o que mudou dentro de você? Ou no protestantismo? Nós somos uma região privilegiada. Privilegiada. Tem lugares por aí que não tem nada disso. Então nós estamos, num lugar religioso que nós podemos aprender, que nós podemos... E não é à toa, gente. Nós viemos aqui, temos um planejamento. E o que nós estamos fazendo? Dessa possibilidade. Então nós começamos a perceber, voltando aqui, que o nosso corpo físico então foi nos emprestado. Identificamos que ele é um instrumento para o nosso crescimento, para o crescimento do espírito. E isso
que se sacrifica membros em favor do bem maior, em favor do caminhar do Espírito. O casamento, por exemplo, quando assumimos o compromisso e mantemos firmes nele, os compromissos assumidos por ambas as partes, vivendo, respeitando e se ajudando, se observarmos bem, nós mesmos vamos o quê? Nos cerceando de muita coisa que a vida nos convida. Senão você não tem uma vida de casado. Casou, você consorciou com alguém, dá para continuar aquela vida de solteiro que você ia, que vinha? Não, opa, pera um pouquinho, isso já não é para mim mais. Festa, não é para mim mais, eu tenho um compromisso, eu assumi um compromisso, né? Eu e a minha companheira, o meu companheiro, de nós criarmos junto. Ah, eu vou nisso aqui se não for junto, senão, quer dizer, é um conjunto de coisas. Então você vai cercear. Tem muitas coisas que você fala assim, é melhor não ir, é melhor não fazer, é melhor não ser assim, é melhor desse jeito. Senão você não vive, não constrói. Porque essas situações nos trariam o quê? Prejuízos e quedas. Às vezes até fugimos de muito contato social. Por quê? Para focarmos nos objetivos propostos, acordados entre o casal. É uma forma de um fortalecer o outro, apoiar o outro, entendendo, respeitando e ajudando na evolução de cada um. Que um não pode evoluir para o outro, mas a gente se apoia, um apoiando o outro, e aí a gente vai vencer. Também, um bom exemplo, a criança quando está confiada em nossas mãos, nós deixamos as crianças soltas? Ah, pode ir tudo para a rua, faz o que vocês quiserem. Não é bem assim, né? Nós pais que temos filhos, nós restringimos sempre ela à altura dos nossos olhos, para que elas não se percam em todos os sentidos. Não é assim? Paulo de Tarso nos disse, essa frase é muito interessante, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós estamos caminhando todos para Deus. A misericórdia divina nos dota de todos os recursos necessários para vencermos as nossas deficiências, resultando na prática do bem de uma forma consolidada, proporcionando em nós o desenvolvimento da alma, do espírito, que é o ser imortal, e dessa forma as coisas da terra não vão mais atrair-nos mais profundamente. Então essa frase de Jesus nos possibilita uma reflexão profunda, quando diz assim, se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a, nos convidando a entender que o escândalo em si significa que a ação do corte, através da privação, deve ser uma decisão da própria pessoa. Olha que interessante. Não adianta você impor alguém. Você tem que se impor. É diferente. Porque não adianta nada a gente conhecer a doutrina espírita, o evangelho, porque somente isso não vai tirar ou aliviar as nossas imperfeições, os nossos vícios e os nossos maus hábitos. Não existe fala mágica. O fato de conhecer a doutrina espírita ou qualquer outra religião não muda nada. Porque na vida somente construímos alguma coisa se comparecermos de corpo e alma. Mais do que isso, é o despertar da consciência. E é o mais importante, é a consciência da pessoa comparecer aos processos de expiação e resgate. Eu digo muito de vez em quando eu estou abrindo a palestra, gente, fisicamente eu vi que todo mundo chegou. E a alma e o espírito chegou também? Ou você está na sua casa, ou você está lá no seu serviço, ou você ainda está no trânsito, você discutiu com não sei quem ali agora mesmo? Você chegou fisicamente, mas você chegou também espiritualmente? E aqui diz isso para nós, né? Que o mais importante é nós comparecermos de corpo e alma. Ou seja, não adianta nada você privar uma pessoa a si mesmo com mais uma ação externa, que só vai produzir revolta. E revolta não é educativa. Revolta ninguém cresce com nada. É um processo, então, de aprendizado, porque a criatura vai sendo levada pelas experiências, e dessa forma que fazemos com que o nosso psiquismo se dilate, conseguindo perceber, através do resultado,
onde a nossa consciência nos convida à reparação. Quem vai convidar a nossa reparação, gente, é a nossa consciência. O que serve para mim, às vezes não serve para o outro e vice-versa. Nesse processo de aprendizado e crescimento espiritual, precisamos afastar de tudo aquilo que nos traz consciência, tudo aquilo que nos traz consciências, por exemplo, de culpa. Os pesos que carregamos dentro de nós pelos atos cometidos, não necessariamente porque fez o mal, mas por falta de experiência de viver. E esse processo de viver é que faz com que neste tema, buscamos muitas encarnações. Não dá para viver de passado. Ah, mas não dá. A gente tem que pegar o passado, tirar a experiência e vamos viver o presente. Não dá para viver também de futuro. Não dá para viver de ansiedade. Tem gente que chega na segunda-feira, nossa, mas é segunda-feira, nossa, mas até chegar a sexta tem... Não, viva a segunda hoje, viva hoje. Olha o sol maravilhoso que Deus nos deu, a chuva que nos deu. Viva hoje, viva o momento com o seu filho, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Hoje é segunda. E vamos viver a terça. Mas tem gente, nossa, mas ainda é terça, pelo amor de Deus. Essa semana não passa. Mas para que você quer que ela passe rápido? Aproveite. Não dá para viver de futuro, como não dá para viver de passado. Vamos viver de presente. Pode ser que você não vai estar aqui na sexta-feira. Quem disse que não pode chamar daqui uns minutinhos? Opa, peguei a ficha aqui. Marcialzinho, sobe. Se é sobe, não sei. Né? Não sei. Mas e aí? Às vezes você não vai ter a sexta, não vai ter o sábado. Viva hoje. O que você pode fazer hoje? Por quê? Cometimentos anteriores só poderão ser resgatados adiante. Às vezes a gente fez uma coisa tão ruim no passado que nós não temos nem condição espiritual de resgatar isso agora, de espiar isso agora. Às vezes Deus, em sua infinita bondade, vai nos permitir, daqui 2, 3 encarnações, resgatar algo que a gente fez tão grave. Porque para haver benefício, eu tenho que ter condições. E às vezes, se eu for posto naquela prova de novo, eu vou falhar de novo. Então vai ser preciso que eu cresça espiritualmente um pouco, para depois eu retornar ali e resolver aquele nó, vamos chamar de nó que eu dei. Então esse é o verdadeiro aprendizado. Fazendo um paralelo, a frase de Jesus está nas nossas mãos, literalmente a possibilidade de reparar e corrigir-se, semelhante a um problema de saúde onde o médico corta de você de comer carne. O médico é mau? Não. Porque se a pessoa continuar se alimentando errado, ela vai fazer com que se agrave a sua doença e aumente o problema. Então podemos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Mas será que todos vão ser consolados? Será que todos que sofrem vão ser consolados? Com certeza não. Apenas aqueles que realmente, como nos disse o filho pródigo, diz: voltarei para meu pai e direi, caiu em si. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos seus servos. E aí conseguimos ver claramente que este momento do espírito lá, e deve ser o nosso também, é o despertar da consciência. E aí percebemos que a criatura cresceu espiritualmente. Jesus fala que a árvore má dá maus frutos e a árvore boa dá bons frutos. Podemos entender que vivemos num mundo de provas e expiações, onde momentaneamente é a nossa condição moral. Bem-aventurados que têm o puro coração. Jesus deixa muito claro que o mal reside no nosso coração. Em outras palavras, reside no nosso sentimento. O mal, ele não sai da nossa razão, do nosso pensamento. O pensamento é o instrumento da manifestação dos nossos sentimentos, que podem ser bons ou ruins. Jesus nos alerta que o nosso contínuo interesses inferiores não teremos senão um resultado desse sentimento negativo que dispensamos todos os dias das nossas vidas. Que o nosso conteúdo sendo negativo, os frutos desse sentimento
também serão negativos, simplesmente porque é o nosso cultivo interior diário. Às vezes pensamos, e uma grande maioria das pessoas acham que, se eu fizer algo errado, então eu devo sofrer aquilo na mesma intensidade e forma, pensando, eu paguei minha dívida, certo? Não, errado. Mas por que está errado? Porque o Espiritismo nos esclarece, não adianta nada sofrer porque eu fiz sofrer, porque você apenas vai fazer o quê? Voltar a zero. Só isso. A questão, você não mudou internamente, deixando de ser uma árvore ruim. Ah, eu fiz esse mal, então eu vou pagar com esse mal. O que você fez? Voltou na estaca zero. Eu devia 10, paguei 10. E aí? Voltou na estaca zero. O que você cresceu? Você precisa crescer. Então, deixando de produzir maus frutos, passando a ser uma árvore que produz bons frutos, ou seja, aprendendo com a lição. O que significa sofrimento? Significa que o sofrimento em si não tem nenhum sentido do ponto de vista da mudança da criatura. As pessoas que sofrem, por exemplo, revoltadas, continuam as mesmas pessoas. Na hora que estão sofrendo, dizem a si mesmas, eu vou mudar. Aí de novo, eu vou mudar. Eu vou mudar. Não, eu vou largar de fazer isso. Eu vou largar. E aí acontece, não, mas eu vou, mas não larga. Mas quando são colocadas lá, de novo, do mesmo teste, na mesma prova, não aprenderam, não somou, não aceitou, não consolidou, não entendeu, não despertou. Através da possibilidade oferecida, não consolidou em si. A contabilidade divina não é você ir colocando só as coisas boas ou más, mas o que realmente é importante é o resultado dessa conta, é a sua transformação, o seu crescimento, para que ela deixe de ser uma árvore na essência que produz maus frutos e que seja uma árvore boa. Por enquanto, isso não acontece. Por enquanto que isso não acontece, fica o jogo do zero. O processo continua, voltamos à estaca zero. Existe sempre um novo caminho, isso é que é importante. Não adianta sofrer se você não chegou à conclusão de que há um caminho melhor do que você escolheu até agora. Qualquer lugar que você for no planeta e falar com qualquer pessoa, você vai ver uma lista enorme de sofrimentos. E se olharmos bem, além de estarmos juntos, percebemos às vezes que a nossa dor, que eu julgava ser maior do que tudo, às vezes perto dos outros é uma dor tão pequenininha, né? A dos outros é bem maior do que a minha. Então os Espíritos ensinam que o tempo do sofrimento, quem estabelece é Deus? Não é Deus. Quem estabelece somos nós mesmos, porque a partir do momento em que eu realizei em mim a minha transformação, o sofrimento desaparece, porque a causa desapareceu, e se a causa do meu sofrimento desapareceu, perde o sentido da sua existência. O livre-arbítrio e a lei de causa e efeito são como um banco divino. Quando eu tomar a minha decisão, usando o meu livre-arbítrio, o meu querer automaticamente, eu deposito no banco divino. Mas quando eu for sacar, é a lei de causa e efeito que vai me devolver tudo aquilo que eu depositei. Certo? Ela não me devolve absolutamente nada de diferente do que aquilo que eu depositei. Então, toda vez que chega algo para mim, eu preciso entender com serenidade, daquela que já compreende o seu papel aqui na Terra e o seu papel espiritual, que aquilo que chega para mim é algo que eu depositei na contabilidade divina. E podemos também ver que vamos receber também muitas coisas positivas, que nós também já aprendemos a plantar. Mas pode ser que venham algumas coisas que nos causam dor e sofrimento. Então é importante que a gente, com muita serenidade, perceber isso, não achando que Deus está me castigando por alguma coisa, e sim apenas eu colhendo o que plantei. Como nos disse Jesus, uma boa árvore só pode dar bons frutos. Obrigado pela oportunidade. Maciel.
Boa noite a todos. O Norival falou que a minha hora está chegando. Vocês não riram não, porque vocês também vão chegar. Vamos lá. Um jeito meigo de olhar, um modo simples de falar, cada marca no seu rosto conta a sua vida. Ninguém conhece o seu sofrer, seus sonhos, segredos, seus medos, desejos e fé. Ó Deus, escute esta oração, a voz cabocla do sertão, com nomes diferentes, contam histórias parecidas e vão seguindo a procissão. Marias, Terezas, Joanas, Raimundos, Josés. Quando a natureza chora ao ouvir a sua prece, a tristeza vai embora e lhe agradece pela vida, pelo grão, pela chuva nesse chão, que no toque de suas mãos floresce. Ó Deus, escuta essa oração, a voz cabocla do sertão,